Opa, pessoal, tudo bem? Aqui Flávio do seu novo canal, quem estiver entrando, principalmente pelo Facebook, que a gente está começando. Eu estou com duas câmeras aqui, vamos ver se vai dar certo, tá, gente? Estou com uma gambiarra aqui pendurado, então, o celular e aqui embaixo, né, o computador, que é onde eu vou gravar, depois editar e subir para o YouTube. Então, quem está vendo no Facebook está vendo ao vivo, quem está pelo celular, né? Então aí vai ver esse filme editado. Mas vamos lá, né? Vocês viram o título aí um tanto polêmico do vídeo de hoje, que é, né, para quem tem grana, quem tem dinheiro e não fez o L, né? Fez o L, entendeu, né? Em primeiro lugar, né, gente, como isso aqui é um canal de investimentos, de investidores, eu quero dizer para vocês que sim, que a gente tem uma posição e que essa posição não é política, essa posição é capitalista. E ponto final, tá? Não vamos discutir aqui a questão de capitalismo versus, não, um pseudo-socialismo, que dizem o que o governo procura, quando a gente sabe que, na verdade, o sonho dourado deles seria, então, o comunismo. E a gente tem aqui no canal também o foco de dolarizar tudo, tanto que o título aí no Facebook quanto o título do nosso canal é Dolarizei Tudo, tá? Então a gente vai traçar uma linha aqui, vai dizer aqui veio o canal, vai dar várias dicas para vocês investir, principalmente lá fora, ao menos parte do seu patrimônio. Para quê? Qual é a finalidade disso de você investir parte do patrimônio? Bom, isso tem inúmeras... Cara, tem inúmeros vieses, tá? O fato de você investir lá fora. Um dos fatos muito importantes é que você não fica atrelado a uma só moeda. Tá? E aí, quando eu digo atrelado a uma só moeda, eu estou falando atrelado a uma só economia, atrelado a um só, no caso, atualmente, a um só partido político, a um só sistema de governo, a um só regime que queiram implantar ou deixar de implantar. Que a gente está vendo aí no país o que está acontecendo. Inclusive, já falei isso em vídeos passados, vou voltar a falar aqui. A questão da fuga, né, de capital. A gente mesmo abriu aqui um canal para falar sobre essa fuga que a gente está verificando do capital. Isso não tem nada, absolutamente nada a ver, tá, gente? Antes que fiquem pensando aí com evasão fiscal ou evasão de divisas, não é nada disso, a gente não está incentivando aqui no canal esse tipo de coisa, mas incentivamos sim a elisão, né? Que é quando você tira o dinheiro de dentro de determinado lugar de forma legal, pagando impostos, pagando tudo que tem que ser pago, né? Pagando taxas, IOF, coisa e tal. Então você tira parte do seu patrimônio, investe uma economia mais pujante, uma economia que você veja que é um pouco mais equilibrada, num mercado, no próprio mercado de ações, a gente costuma dizer, quem é investidor, que é um senhor bipolar, né? Que um dia ele acorda bem, outro dia ele acorda mal, então um dia sobe, outro dia desce, às vezes sem razão, sem motivo nenhum, às vezes é a questão de realização de patrimônio, às vezes é que estão vendo lá que a taxa Selic está muito alta ou muito baixa, então eles tiram, o estrangeiro tira o patrimônio dele, tira os investimentos de dentro do país para levar esse patrimônio para inúmeros outros lugares. Né? Porque existe uma coisa que a gente sempre diz aqui no canal e que você vai ouvir a gente falando diversas vezes, que é: dinheiro não tem nacionalidade, tá? O dinheiro que tem nacionalidade é o dinheiro, eu não vou dizer nem de quem, né, tem dinheiro efetivamente, não estou dizendo nem o dinheiro do pobre ou coisa parecida que tenha nacionalidade. A gente não pode falar isso. Por que não? Porque tem muito pobre que sabe investir. É claro que esse pobre ele não vai ter essa condição, sabendo investir, não vai ter a condição de pobre ao longo do tempo. Falando nisso, isso é outra coisa que eu gostaria de falar para vocês aqui no canal, tá, gente?
E isso é praticamente uma promessa que a gente está fazendo para vocês. Vocês não vão ver aqui eu no canal jamais vendendo curso, vendendo fórmulas, vendendo como enriquecer ou coisa parecida, como a grande maioria aí de canais, de youtubers, de, enfim, corretoras de valores fazem, tá? Porque eu tenho isso como uma grande enganação. Eu não acredito nesse tipo de coisa. Entre outras coisas, por quê? Porque essas corretoras, esses influencers, esses o que quer que seja, esses gurus aí das finanças, muitas vezes não tem formação nenhuma. E aliás, eu sempre digo também, formação não quer dizer absolutamente nada, tá? A gente pode ter um economista que é péssimo em economia, assim como a gente pode ter um dentista que é péssimo na profissão dele, ou seja, a formação não tem a ver. O que tem a ver com o que você faz é a sua dedicação, e isso vale inclusive para os investimentos. Então, para investimentos, gente, não tem mistério, não tem fórmula mágica, não tem cálculo de juros sobre juros, até tem, mas não nos parâmetros que traçam e que alimentem esses influencers, esses youtubers, que normalmente colocam lá uma taxa mensal de 1%, de rendimentos de 1%. Ora, gente, isso não existe, tá? Qualquer um que conseguisse uma taxa de 1% ao mês, ainda que começasse com R$ 1, ao longo dos anos, esse valor aí, gente, a pessoa iria ficar milionária, tá? Ao longo dos anos, se a gente pensar em 1%, 1%, 1%, 1%, e eles chegam à loucura de 1% por semana, 1% ao dia. De uma insanidade assim, bicho, sem tamanho, tá? 1% ao mês, cara, de forma consistente, é praticamente impossível você alcançar no Brasil, tá? Praticamente impossível você alcançar esses valores no Brasil. A não ser, é claro, que você de repente lá tenha imóveis comerciais muito bem localizados, que você comprou subvalorizados, você fez uma reforma ou que a região ali valorizou, coisa parecida, e você alugou. Aí talvez você chegue à proporção aí de ter um rendimento descontado em impostos, entre eles imposto de renda, de 1% ao mês. Se você é um empreendedor também, pode ser que você venha a ter uma renda, né, fruto do seu trabalho, não pode nem se dizer que é pura e exclusivamente renda, não é tido por uma renda passiva, aquele investimento que você recebe em favor do seu trabalho, sim, mas tem a característica de salário, de remuneração do trabalho, que é bem diferente, tá, gente, de investimento. Embora a gente sempre diga no canal aqui o seguinte também, para você ter investimento, você precisa ter grana. E para ter grana só tem uma saída, é trabalhar, né? Ou você trabalha ou você aí ganhou na Mega Sena, está naquele número ali, né? É um brasileiro em 500 milhões que teve, né? Ou seja, isso a gente não vai falar aqui, tá, gente? Cursinho de Mega Sena, aliás, tem outros canais aí, tem cursinho para te vender. Para te vender, meu pai já dizia, lhe vendem até pum engarrafado, tá? Ou seja, para vender tem tudo. O marketing, cara, é tudo, tá? YouTube que a gente faz aqui não deixa de ser uma questão de marketing. Ou você acredita naquilo que a gente diz e se inscreve no canal, né? Ou você acha que não, isso aí é uma grande bobagem, coisa e tal. Acho que o cara vai falar mais do mesmo, o que não é verdade, certo? Vai acabar perdendo, né? Mas problema seu, eu não estou aqui no YouTube para ganhar dinheiro, eu tenho a minha finalidade de ensinar, e quando se ensina, o que acontece? A gente aprende também. Então a minha finalidade principal e egoísta é de aprender. Em primeiro lugar, eu quero aprender. Por quê? Porque eu tenho que estudar ações, eu tenho que estudar um monte de coisa, eu tenho que estudar o fundamento da ação, como eu trouxe para vocês, aliás, sobre a Levis, né? Levi Strauss, marca de calça, lembram disso? Tem um vídeo, foi vídeo passado, a gente fez isso, que aliás compramos a ação e a ação despencou. Acontece? Acontece.
que eu fiz com isso? Saí correndo, vendi? Não, não é o momento. Continuo achando que a ação tem fundamento. De repente eu vou comprar outras ações, fazer preço médio. Ah, mas fazer preço médio é burrice, porque isso, que é aquilo. Depende, cara. Depende se você enxerga fundamento, se você não enxerga. Ou seja, eu não vou esgotar, gente, o vídeo aqui, tá? Mas indo para o nosso tema, por que eu digo assim, né, para quem não fez o E? Eu estou falando isso, não é aí uma questão política, não é querer dividir esquerda, direita, não é nada disso. É se você acredita ou se você não acredita na política e no político que aí está, nos fundamentos que ele defende ou não. O que eu vejo, volto a dizer, é uma saída de capital. E isso eu vou apresentar para vocês os números da saída de capital estrangeiro agora em outubro. Quando chegar em outubro, a gente vai fazer um vídeo especialmente para ali mostrar a saída do capital estrangeiro, que a gente sabe que em agosto já foi assim em números estratosféricos, né? E agora em setembro, né, em vista aí das novidades fiscais que a gente tem, entre elas aplicação, taxação de clubes de investimentos, de fundos de investimentos, então mais rápido vai sair o capital estrangeiro daqui. Seja por indicação até, vamos dizer assim, do nosso canal, seja porque o que estão enxergando. Quem tem dinheiro, né, se tem algum dinheiro sobrando, sei que não é a maioria dos brasileiros, mas quem quer dar um jeito, nem que seja vendendo coisas, nem que seja fazendo um bico, nem que seja R$100 que seja, na primeira semana, mais 100 na segunda, e assim vai indo. Ah, mas isso não é dinheiro. Isso... O investimento faz com que você vicie. Por quê? Porque isso é bom para o seu cérebro. Então, o cérebro vicia no quê? Naquilo que ele acha bom. E quando a gente diz acha bom, até a tonturinha lá do pod, se sentir bem do cigarro, a tontura, o bem-estar do álcool, inúmeras coisas, gente. Então, e isso, prazeres da vida, prazeres de você saber que você vai ter um futuro, faz com que você vicie também. Vicie em investir o seu dinheiro. E não tem como você perder investindo. Tem? Não. Como assim não tem? Tem. Até tem também, se você fizer péssimos investimentos. Porque como diria Warren Buffett, você, para se dar bem na vida, você não precisa ter muitos acertos, você não pode ter muitos erros. Você tem que acertar poucas vezes e errar menos ainda. Esse é o fundamento principal do investimento e do bom investidor. Então, o que acontece? O que eu quero trazer para vocês? Investir lá fora é muito mais fácil do que parece. Ter uma parte do patrimônio de vocês em dólar é infinitamente mais fácil do que parece. E aí, não, mas eu não tenho um montante suficiente para isso. Você pode ter R$100, você pode com R$100 investir lá fora, não tem limite para isso. Ao contrário da Bolsa Brasileira, não tem limite para compra de ações, para investir em ações, para investir em fundos imobiliários, para investir no que quer que seja. As taxas de corretagem, muitas vezes, para determinados corretores, não vou estar trazendo nome de corretores, vocês vão atrás ou continuem acompanhando o nosso canal, que mais para frente eu vou falar sobre isso. Praticamente não tem taxa, gente. Não tem taxa de corretagem, não tem taxa de manutenção de conta. Por quê? Porque eles ganham na conversão, eles ganham em taxas de serviço quando você converte o seu dinheiro para o dólar. Eles ganham no spread, que chama, na diferença entre o dólar comercial, que é o que eles vão pagar, e o dólar que eles vão lhe cobrar, que é praticamente o dólar turismo, muito mais caro, no mínimo 5% mais caro. Mas 5% não é nada, tira a taxa, tira o IOF, tira isso, tira aquilo. Mas, gente, existem empresas milionárias ou bilionárias, fundos bilionários, com taxa de administração, ou seja, com que eles colocam no bolso de 0,2%, o que não é nada. Compreende isso? Que é uma miséria. Tá? Mas 0,2%
Em 1 milhão, por exemplo, quanto dá isso aí? Né? Menos, 0,1% em 1 milhão. Quanto dá isso? 10 mil reais. Entendeu? Então, 10 mil reais você já consegue. E a gente está falando de 1 milhão. E 1 milhão, acredite, não é nada, não é dinheiro. É dinheiro para uma pessoa, mas não é dinheiro para um fundo de investimentos. Muitas vezes bilionário, na maioria das vezes, aliás, bilionários, esses fundos de investimentos. Né? Seja no Brasil, seja no exterior. A gente tem fundos de investimento no exterior que contam com o grupo com mais de 1 trilhão, atenção, 1000 vezes 1 bilhão, 1 trilhão de dólares. A gente tem fundos lá fora assim, coisa praticamente inimaginável no Brasil, mas lá fora a gente tem. Então você vê qual segurança a gente tem ao se associar a esses fundos, é muito maior do que você ficar aqui sujeito, por exemplo, a uma Petrobras, única e exclusivamente. Que se for fundo exclusivo, vai ser taxado. Né? Ou então, não, então vou comprar ações da Petrobras para não ter a taxa de administração, para não ter isso, não ter aquilo, não ter uma série de coisas. Então, o que acontece? Esses fundos arrecadam trilhões. Se um fundo, como eu falei para vocês, milionários, a gente tem 10 mil, um fundo bilionário, a gente tem 10 milhões, um fundo trilionário, a gente tem 10 bilhões. 10 bilhões com 0,1%. 20 bilhões com 0,2%. É dinheiro ou não é? Nossa, você paga um monte de funcionário e ainda sobra alguns milhõezinhos para você colocar no bolso. E não sei quais dos fundos, o salário da CEO, dos CEOs, é mensal, gente, salário mensal, tá? É de mais de 100 mil dólares por mês. E é pouco. E é pouco. Aí vai com fundos, com isso, que aí são pessoas que ganham aí facilmente, frouxamente, mais de 1 milhão por ano. Tá? Então, isso é possível? É possível. O que é dinheiro? O dinheiro é um pedaço de papel, gente. Aí é que tá. É difícil ganhar? Depende da sua cabeça, depende do que está ali. O que vale um copo d'água? É a mesma coisa, depende da situação e se você está valorizando ou não. Se eu te dou um copo d'água, você está aí na sua casa me ouvindo, eu te dou um copo d'água ou te ofereço um Monster, você vai me dizer assim, não, isso aqui vou pagar o quê? Vou pagar, né, estourando 10 reais por essa lata de Monster geladinha, coisa e tal. Mas agora imagina o seguinte, você está no deserto, morrendo de calor, né? Não tem água. Quanto vale um copo d'água? Nem um Monster, não é nem um Monster. Você pagaria o quê por um copo d'água? Né? Ou uma garrafa d'água? 1 litro d'água, você morrendo de sede no deserto. Você tem, vamos lá, 100 dólares no bolso. Você paga esses 100 dólares pela água? Eu pago. Porque o dinheiro não é tão valioso quanto aquela água naquele momento para mim. Por quê? Porque eu com dinheiro, só o dinheiro, eu não vou poder beber o dinheiro. Mas eu vou, com aquele dinheiro, conseguir comprar aquela água e, de repente, ter uma chance de caminhar mais uns metros e salvar a minha vida. E fazer aqueles 100 reais de novo. 100 dólares, no caso. Mas se eu tiver com 1.000 dólares, eu dou os 1.000 dólares em troca de uma garrafa d'água. Eu dou. Você dá? Ou é 1.000 dólares ou você... A chance de morrer é enorme. Estou falando morrendo, literalmente. Não sejam não literais. Sejam literais. Ou você toma aquela água ou você morre. Tá? Simples assim. Não tem alternativa. Tomando a água você tem chance de caminhar mais uns metros, mais uns quilômetros até e sair daquela situação. Não tomando água você vai morrer. Você tem 1.000 dólares. Você paga 1.000 dólares para aquela água? Eu pago. E 10 mil? Eu pago. E vamos dizer que você tem 100 mil dólares no bolso pelaquela água. Você paga? Eu pago.
Então, gente, vocês veem que o dinheiro é relativo, o valor é relativo. E é tão difícil você conquistar 10 mil, como é difícil você conquistar 1 milhão, como é difícil você conquistar 10 milhões. Ah, mas então por que as pessoas não conquistam 10 milhões? Porque não conquistam nenhum. Aí é que está o problema. Porque as pessoas veem ali, tô com 100 mil reais. Então vou comprar um carrão, vou comprar uma casa, além das minhas possibilidades. Essa é a parte mais difícil, é você se educar financeiramente. Mas só para dizer, só para vocês manterem na cabeça 2 conceitos. Primeiro, protejam o seu capital. A gente está com L aí. A gente não sabe o que vem. Uma das formas de você proteger o seu capital é investindo parte lá fora. E no próximo vídeo eu vou falar para vocês como é que vocês vão começar a investir lá fora. Se você já não começou, vou te falar as maneiras fáceis e indolores e com qualquer troco para você investir lá fora, tá? Prometo para vocês. Próximo vídeo já estamos com o tema vai ser esse. Perfeito? Então, primeiro ponto é esse. Investe uma parte do teu capital lá fora porque não sabe o que vem do L. Segundo, investe uma parte do teu capital lá fora para assegurar, se todo mais der errado, no mínimo você tem uns dólares, ou para fugir para lá, ou então para trazer esses dólares para cá. E com um dólar que ninguém vai ter, que vai estar valendo cada dólar aí R$1.000, ou sei lá o que, você pode ter a chance de sobreviver, assim como com a água, sobreviver mais uns metros, sobreviver mais uns meses, até que a gente consiga reverter uma situação aí que não se espera, mas que a gente corre o risco sim, quer você goste ou não. E isso independente do governo. Quando eu estou falando isso para vocês, é independente do governo, seja o L, seja o B, seja o que for, letra do alfabeto que for, isso é possível sim. Um país pode quebrar? Sim. Até os Estados Unidos pode quebrar. A chance disso acontecer? Muito menor, muitíssimo menor do que o Brasil quebrar. Então, se você quer investir no Japão, se você quer investir na China, não aconselho China, hein? Se você quer investir nos Emirados Árabes, se você quiser investir aí em paraísos fiscais, não é difícil e não é ilegal, ao contrário do que muita gente tenta lhe vender. E tentam lhe vender isso por quê? Porque não querem que você tire o seu capital de dentro do país. Nunca é bom a saída do capital porque ao longo prazo, a médio e longo prazo, acarreta inflação, acarreta perda de empregos, acarreta um monte de coisa, tá, gente? Então segue ligado aí no canal, que a gente segue com vocês no próximo vídeo, já começando a ensinar para vocês aí como é que a gente faz então para investir no exterior de forma fácil e indolor. Tá ok, gente? É isso aí. Não esquece, se inscreve no canal, principalmente você que não fez o L, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho aqui embaixo e a gente se vê em breve. E deixa o like, hein?